Boa noite, igreja, graça e paz. Que Deus abençoe muito sua vida. Peço que você abra em Marcos, capítulo 10. E nós leremos do 46 em diante. Até o versículo 52. Marcos 10, 46 em diante, até o 52. O texto diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Queridos, eu quero trabalhar um tema com os irmãos sobre os encontros de Jesus. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus verdadeiro? Levanta a mão. Glória a Deus. Você conhece Jesus? Você conhece esse Filho poderoso? O nome dele é Jesus Cristo, morreu por nós. Louvado seja Deus pelo nome dele. E onde Jesus passava, acontecia mudança. Ele tocava em pessoas, ele curava pessoas, ele amava que ninguém conseguia amar. E nessa situação, eu quero trabalhar 3 pontos rápidos com os queridos em relação a esse encontro de Jesus com Bartimeu. E o primeiro ponto que eu percebo nesse texto, logo no 46, não feche sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta. No 46 eu percebo que o contexto já me é um ponto. Mas, Diego, contexto geralmente você faz um pouquinho antes para a gente entender um pouquinho mais da história. Mas eu percebo que o contexto, a realidade que esse texto está passando, já me é o primeiro ponto. Eu quero que você destaque isso na sua Bíblia, destaque isso no seu coração. Por que o contexto? O versículo 46 diz assim: Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Por que eu quero trabalhar como primeiro ponto essa primeira realidade para a nossa vida? O contexto de Jesus é muito parecido com o nosso contexto. Como que Jesus estava passando lá? À beira de um caminho com numerosa multidão. Querido, a primeira realidade desse texto, aplicação para o meu e para o seu coração, é que não importa o caos que você esteja vivendo, Jesus vai até o teu encontro. Não importa se é uma numerosa multidão de pensamentos, de dificuldade, de questões financeiras, numerosos pensamentos de morte, numerosas dificuldades aonde você está passando, a sua casa está uma bagunça, confusão, barulho, um monte de gente falando, e você não consegue definir, e você pensa muito assim: Cristo não é para mim, a igreja não é para mim, eu preciso resolver esses problemas primeiro. Não, errado. A primeira realidade que eu percebo do texto e para a nossa vida é que não importa o caos que esteja a sua vida, Jesus vai até esse caos. A bagunça da sua vida. Talvez você esteja pensando: Diego, Jesus não conhece minha bagunça. Ah, ele conhece. Quer bagunça maior do que essa? Eu vou narrar para os queridos. Um monte de gente, numerosa multidão, estrada de terra. Então imagina aí os mineiros aí, que conhecem muito bem uma estrada de terra. Quando passa uma numerosa multidão, o que acontece?
poeira para tudo quanto é lado. E aí aquela renite dando em todos os discípulos, e todo mundo falando alto. E no meio dessa numerosa multidão tem um homem caído no chão. Esse homem está tranquilo? Não. Esse homem é um mendigo. Então já começa por aí. Ele é cego, e a única coisa que a gente sabe é que ele é filho de Timeu. De resto, a gente não conhece mais nada da identidade dele. Então imagina essa bagunça. E é nessa bagunça, nessa dificuldade, nesse problema, nesse subir da poeira, que Jesus vai até o encontro. Então para de muitas vezes colocar desculpas. Eu não estou pronto porque está uma bagunça na minha alma, está uma bagunça nos meus pensamentos, está uma bagunça no meu coração e agora não é hora. Era a hora de Bartimeu? Era a hora de Bartimeu. Tem uma história que eu ouvi uma vez de uma missionária do Portas Abertas, e ela contava assim, que ela foi presa por causa de compartilhar o evangelho de Jesus, e ela ficava 23 horas num quarto escuro. 23 horas, queridos, imagine essa situação, 23 horas num quarto escuro. E 1 hora, ela ficava onde? Num quarto claro, tranquilo, com janelas. Essa missionária foi liberta, e uma igreja a chamou para entrevistar e para conversar como foi a situação, como foi esse tempo. E uma das perguntas foi assim: aonde Deus mais te encontrou? Aonde você conseguia sentir Deus, a presença de Deus, o toque de Deus? Aonde que você teve a presença real, o relacionamento real com Cristo, com Deus? Todos da igreja já imaginavam o quê? A 1 hora, conseguindo ver a janela, a luz do dia, os pássaros passando. Sabe o que ela respondeu? Nas 23 horas, no quarto escuro da minha alma. Sabe o que eu aprendo aqui? É que não importa o quartinho mais escuro do seu coração, as coisas que ninguém conhece, seu esposo não conhece, sua mãe não conhece, ninguém conhece o quartinho escuro do seu coração. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Estou chegando e eu quero mudar isso. Entenda essa realidade. Entenda a realidade do seu coração. Pobre, mendigo, jogado no beira da estrada, na multidão, na confusão, no caos. Aquele homem, ele é ouvido por Jesus. E ele é chamado por Cristo. Então não importa a briga tão tremenda que você tenha com seu filho ou com a sua filha. Não importa o caos tão tremendo. O trabalho de indo mal a pior. Deixe de religiosidade e envolva com um relacionamento com Cristo e falando: Deus, está aqui o meu caos. Toma conta dele. Toma conta da minha pandemia, da minha dificuldade, dos meus problemas. Eu estou aqui, cego, mendigo, à beira do caminho e tem um monte de poeira em volta de mim. Primeira realidade para o meu e para o seu coração é compreender que não importa o caos da tua vida, Jesus vai até você. Para de ficar buscando, para de ficar achando que não vai dar certo, que você tem que arrumar as coisas primeiro. Para com isso. Ele vai até onde você está. E foi o que aconteceu com Bartimeu. E o texto continua. Olha que interessante. O texto vai continuar a partir do 47. Nós encontramos o segundo ponto para mim e para você. O texto diz assim: e ouvindo que era Jesus, depois dessa multidão, da bagunça, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se eu entendo e compreendo que a bagunça da minha alma, Jesus abre os braços e aceita e quer tomar conta da minha realidade, eu compreendo que Ele também precisa ouvir uma súplica do meu coração. Mesmo na realidade insuportável daquele cego, aquele cego entrega uma súplica. E esse é o segundo ponto para o nosso coração e para o seu coração. Olha que interessante. Ele faz um pedido? Não, ele faz uma súplica. E eu quero diferenciar um pouquinho sobre a ideia do que é súplica e do que é um pedido. Pedido tem requerimento.
Pedido você manda um e-mail. Pedido você faz com formalidades. Bom dia, Vossa Excelência. Pedido você escreve bonitinho. Súplica, você tem um grito da alma. Então é sem requerimento, é sem floreio, é no desespero da alma e você grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque não está dando certo, eu sou mendigo, eu sou pobre, eu sou cego, estou na beira de um caminho e não aguento mais a realidade insuportável do meu coração. E ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, por favor, no meio da multidão? Não! Ele grita, e é interessante que mesmo no grito da alma daquele homem, ele não é ouvido. Por quê? Porque alguns, e aqui até uma aplicação para a gente, às vezes gente da igreja mesmo manda a gente ficar quieto nas nossas aflições, sabia? O povo que estava próximo daquele cego falou: fica quieto, cala a boca, encerra a sua murmuração. Mas aquele homem entendeu e ele tinha uma súplica sem moldes, ele continua a gritar, ele gritava mais ainda, e muitos ainda o repreendiam para que ele calasse, mas ele gritava mais e mais e mais, e falava: Filho de Jesus, tem compaixão de mim. E quando eu olho para a súplica desse cego, eu encontro algumas realidades. Primeira realidade, reconhece quem é o mestre. O início do texto, no 47, diz assim: ouvindo que era Jesus. Eu fico pensando, querido, você veio para cá para adorar Jesus. Isso deve encher o seu coração de alegria, de poder, de bênção. E não de tristeza. E não de problemas, muitas vezes de preguiça, de dificuldade, mas é chegar e falar: Jesus está aqui, eu quero adorar esse nome. Então, o grito da alma, a súplica de Jesus, a súplica do cego, tem por trás esse reconhecimento de quem é o mestre. Ele está pensando assim: é Jesus que está passando aqui, talvez ele nunca mais passe, como aconteceu, nunca mais Jesus passou naquele lugar, então eu preciso clamar. E ele começa a clamar, e há o grito do povo falando: fica quieto, para de falar, e ele continua clamando e clamando mais. Sabe qual que é o problema nosso? É que a gente não tem reconhecido Jesus. A gente não tem direcionado as nossas súplicas para Jesus. A gente não tem direcionado os nossos pedidos para Jesus. Para falar a verdade, a gente nem tem identificado a nossa súplica. Para falar a verdade, a gente tem um relacionamento só de floreios, de religiosidade com Jesus. O que eu percebo aqui é relacionamento profundo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Estou numa realidade insuportável. E essa é a segunda coisa que eu entendo de um cego que grita. Uma realidade insuportável. Súplica vem por causa de uma realidade insuportável. Pensa comigo: mendigo, cego, pobre, certo? À beira do caminho, e ainda por cima ele leva um fique quieto. Olha só, uma vida tranquila desse homem, né? Olha que interessante. Realidade insuportável leva a gente a ter súplicas. Você tem vivido uma realidade insuportável? Direcione a sua súplica a Jesus. Você tem vivido uma realidade insuportável e continua pedindo de uma forma sem conexão, sem intimidade. Quando você chega à oração, você ainda continua usando os mesmos jargões evangeliqueis e aquela distância onde nem você consegue entender você falando com Jesus, e você tem ainda uma realidade insuportável e você não consegue passar isso para Jesus. A ideia é: seja você, grita para Cristo, grita para Deus. Essa é a realidade insuportável do cego, e ele grita. E por fim, que eu percebo aqui, nesse segundo ponto, é um feixe de esperança. Súplica geralmente direciona a uma possibilidade de mudança. Ele entendia que era só Jesus que podia mudar a situação dele. Então ele suplica, ele não faz o pedido, ele grita, ele fala: olha, Jesus, muda a minha vida. E o texto vai continuar, e eu acho lindo o versículo 49, depois do cego gritar 2 vezes, depois da igreja mandar o cego ficar quieto,
depois os discípulos de Jesus, da população, começar a gritar e falar, fica quieto, acontece uma mudança na história. Olha que interessante, 49 e 50. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha que mudança da população já, do povo. Tem bom ânimo, Jesus mandou chamar. Viu? Ainda bem que você gritou, viu? Mas não era assim que estava a situação. Estava mandando ficar quieto. O texto ainda continua. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Essa mudança de história é a coisa mais linda da história do cego e da nossa história. É quando Jesus vira para você e fala assim, olha, para. Vem para cá. Vem para o meu abraço. E é tão lindo a reação daquele cego, que ele, como lançando de si a capa, no versículo 50, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Uma das perguntas que eu fico pensando é, será que ele conseguiria achar essa capa de novo na multidão? Outra coisa que eu pergunto também, será que essa capa também não era o bem maior daquele cego? Sabe o que eu percebo aqui? É que aquele cego falou assim, olha, não tem volta. Eu não quero mais achar a capa do passado. Eu não quero mais o conforto que eu tinha, um suposto conforto, que talvez era tudo que ele tinha, que era a capa. Ele se lança. É Jesus chamando, gente. O ponto é qual capa do conforto que está te deixando lá na beira do caminho, quietinho, Jesus está passando, e você, passou, Jesus passou. É isso. Talvez uma capa da arrogância, do orgulho, da mentira, de problemas internos que você sabe que você tem, que você precisa lidar com Cristo. Qual é a capa que você está tão confortável, mas está tão gostoso, nesse friozinho ainda? Eu não vou levantar não, eu não vou pular não. Aquele homem pula porque é Jesus que está chamando. Se fosse qualquer outro, eu não ia pular, mas é como Jesus, é um nazareno, eu sei quem ele é, eu conheço Jesus, e eu vou pular sim, e ele pula e ele esquece aquela capa, e ele sabe que ele não vai encontrar mais a capa, e como um salto ele começa a correr em direção a Jesus. E aí a história termina com o nosso terceiro e último ponto. Como que encerra essa história? Depois que o cego, no momento de multidão, do contexto ali da realidade, ele tem uma súplica desesperadora, ele tem uma resposta. Terceiro e último ponto, versículos 51 e 52. Diz assim, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Já parou para pensar em por que Jesus perguntou isso? É interessante que um pouquinho antes, dois discípulos de Jesus também chegam para Jesus e falam assim, Jesus, queremos conversar com você. E aí Jesus fala assim, o que queres que eu faça para vocês? Aí sabe qual que é a discussão deles? Jesus, que um sente do seu lado direito e que o outro sente do lado esquerdo. Olha que interessante, se você for olhar um pouquinho mais para trás, aí você vai encontrar essa pergunta. Logo depois, você tem a mesma pergunta de Jesus para o cego. Eu fico imaginando sobre a questão dessa pergunta de Jesus. E eu encontro uma possibilidade. Porque Jesus entendia, sabia que ele era cego. Por que você vai perguntar para um cego o que ele quer? É lógico, ele quer ver. Só que eu consigo encontrar algo talvez por trás e pensar assim, Jesus está olhando para aquele cego e para a gente hoje, e falando assim, qual é a real necessidade do seu coração? Bartimeu, qual é a real necessidade do seu coração? Um mendigo pode pedir pão. À beira do caminho, ele poderia pedir um cavalo. Talvez surrado, a capa surrada, podia pedir novas roupas. A pergunta de Jesus para o cego e para o nosso coração hoje é, qual é a real necessidade do seu coração? Esquece um pouquinho sobre aquelas orações que você tem feito de segunda a segunda. Vai um pouquinho lá atrás do seu coração. Tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma real necessidade. É isso que Jesus está falando para você hoje. Qual é a real necessidade do seu coração hoje?
Eu sei que você sofre, talvez, com dificuldade financeira. Eu sei que você sofre, às vezes, com relacionamentos com os filhos. Eu sei que você sofre, porque nós sofremos aqui nessa terra. Mas por trás desses sofrimentos, qual é o centro, a real necessidade do seu coração? Aquele cego, ele entende essa pergunta de Jesus e ele responde rapidamente: Mestre, que eu torne a ver. Não que eu seja rico, não que eu tenha uma capa nova porque eu perdi, porque eu pulei. Não porque eu saia da estrada, não que eu ganhe um cavalo, mas que eu torne a ver. Real necessidade daquele homem. Qual é a real necessidade do seu coração hoje? Você tem dúvida de Deus? Você está sentado aqui, talvez pensando assim: eu estou aqui, mas Deus nem existe. Coloque isso para Deus. Ora para um Deus que você não crê. Você vai ver como Ele existe. Pensa um pouquinho sobre isso. É isso, é o por trás. Não são os floreios, muitas vezes as religiosidades que nós temos, mas é o por trás. Essa dificuldade por trás e colocar aos pés de Jesus. Jesus, eu não amo meu filho. Uau, como assim, Diego? É isso. É aquele sentimento que ninguém sabe, que você tem e que você está sofrendo e entregando aos pés de Cristo. Cristo, essa é a real necessidade do meu coração. E Jesus encerra no versículo 52 com a resposta. Lembrando que Jesus, sempre simples, sempre rápido, sempre prático. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. O milagre acontece, a realidade insuportável muda. E depois desse milagre, o que acontece com aquele homem? Ele diz para Jesus: Jesus, obrigado. Moro na rua 4, se o senhor precisar vir aqui, tá bom? Pode tomar um café comigo. Sabe o que o texto diz? Que depois dessa cura, imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Aquela mesma estrada da multidão, ele fala assim: eu não moro mais aqui, agora eu moro com Cristo. Querido, você já foi curado por Jesus? Já foi tocado por Ele? Segue Ele estrada fora. Eu fico imaginando a realidade daquele Bartimeu, olhando para a estrada e falando: eu morava aqui, agora eu moro com Cristo, eu vivo com Ele. Eu fico imaginando Jesus ceando com Bartimeu, tendo um momento de ceia, falando: olha, esse é meu pão, meu corpo, meu sangue, nova aliança. Come, Bartimeu. Você faz parte agora da minha vida, você faz parte da minha família, da minha igreja, que eu resgatei e que eu transformei. Aquele homem continua a estrada afora. Querido, eu espero que você saia daqui seguindo Jesus estrada afora. É a vida mais difícil, mais complexa, mas mais intensa que você vai ter. Seguir a Jesus, amar Jesus, ser discípulo de Jesus, como Bartimeu, seguindo Ele a estrada fora. Não importa a sua realidade, identifique sua súplica, entregue aos pés dEle. Há uma resposta no tempo dEle, do jeito dEle, não do nosso. Eu quero passar um vídeo para os queridos agora, encerrando esse momento. E já partindo para a ceia, e desafie-se, pensando nesse vídeo, pensando na realidade de Bartimeu, e quais pontos você precisa realmente encontrar no seu coração e falar: Deus, isso aqui ninguém sabe, mas eu estou entregando para o Senhor. Vejamos juntos.
Graças a Ele, nós não temos mais fim. Essa é a mensagem da ceia. Graças a Ele, o corpo, o sangue. Hoje nós temos vida eterna. Eu peço que os presbíteros venham à frente nesse momento. E peço também que você fique de pé. Nós serviremos. E eu peço que você também espere um pouquinho, receba o cálice, para que todos juntos possamos estar juntos na presença de Deus. Fique de pé, vamos ser servidos. Obrigado. O texto diz assim, de Mateus 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, partindo, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças aos seus... e deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Coma do pão e beba do cálice, lembrando do sacrifício de Jesus. Ó Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti esses elementos, Senhor. Faça morada em nós, ó Pai. Nós pedimos, Pai, para que lembremos todos os dias do que acabamos de fazer. Graças a Ti, nós podemos ter comunhão. Graças a Ti, Pai, nós podemos ter o pão, o vinho, Deus, que representa tanto corpo e sangue da nova aliança. Ó Deus, traga vida ao Teu povo. Reconciliação, compaixão, amor ao próximo, Pai. Que essa mesa seja a mesa reconhecida como a mesa do perdão, Pai. Ó Senhor, restaura a nossa vida, Pai.
pedimos a Ti. É graças a Cristo que nós estamos aqui, vivendo até a volta dEle, ó Pai. E até lá nós faremos isso, lembrando do Teu sacrifício, lembrando das nossas transgressões, das nossas falhas, das nossas iniquidades, ó Pai. Nós não merecemos essa ceia, nós não merecemos essa mesa, Pai, mas entendemos que é de graça e queremos viver isso dia após dia. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo, a presença do Espírito Santo seja sobre todos presentes aqui, hoje e sempre. Amém.